Boa tarde, a paz do Senhor, classe Despertar. Como vocês estão? Tudo bem? Tia Ana está muito feliz em poder estar com vocês aqui mais um dia, né? Mais essa tarde para nós aprendermos a palavra de Deus da maneira como ela é, né? Aprendermos aquilo que Deus tem a nos ensinar e aprender aquilo que Ele quer de nós para o dia de hoje. Amém? Estamos nos preparando, né, para logo nós podermos estar de volta à igreja e lá nós podemos nos encontrar, nos abraçar e matar todas as saudades. Eu quero agradecer antes os pais de vocês que têm nos apoiado, têm apoiado a minha, a tia Jamila, e têm nos ajudado. Se não fossem os pais de vocês, se eles não estão para apoiar, para dar essa abertura, para participar conosco nesse grupo, vocês não teriam como aprender, vocês não teriam abertura a esses ensinos, tá bom? A essas aulas. Então vamos orar, pedir a Deus hoje que nos abençoe, que nos ajude e fale conosco aquilo que Ele quer falar através dessa aula, amém? Você aí na sua casa, se você estiver sentado, fique de pé, feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que fale conosco aquilo que é da vontade dEle, amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse momento, por mais esta aula, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais uma porção da Tua casa, mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Que essa semente não caia, ó Deus, na beira do caminho, mas caia em solo fértil, que são os corações dos nossos alunos, que é o coração de cada aluno que está aqui nesse momento, nos ouvindo, que está sentado na frente desse computador ou desse celular, aprendendo da Tua palavra, Pai. Sê conosco, opera as Tuas maravilhas em nome de Jesus. Amém? O que nós vamos aprender mais um pouco hoje? Vamos aprender mais sobre a casa de Deus, né? A primeira lição da nossa revista, qual que é o tema da primeira lição? Eu acho que cada um se lembra, né? É um lugar de comunhão. O primeiro tema sobre a casa de Deus que nós aprendemos foi que a casa de Deus é um lugar de comunhão. É um lugar onde nós encontramos nossos irmãos, nossos amigos, onde nós compartilhamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, onde nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas emoções. Essa é a igreja que Cristo instituiu para nós. E depois, na segunda aula, nós aprendemos que a igreja é uma casa de oração. Deus instituiu a igreja para que nós fôssemos até ali para orar, para ter o nosso momento de conversa com Ele e que fosse um momento de paz, não um momento de confusão, de brigas, de discórdia, mas que fosse um momento de paz, de conversa com Ele. A terceira aula, o tema é um lugar de adoração. Olha quantas características tem a casa de Deus, né? Um lugar de adoração. Nós vamos à casa do Senhor para adorá-lo. É para isso que a igreja foi instituída. Para que nós estivéssemos ali, o nosso pensamento fosse único e exclusivamente adorar ao Senhor. E a quarta lição, que é a de hoje, o tema é que a casa de Deus é o lugar onde nós aprendemos a palavra dele, né? Todos esses objetivos, eles devem estar guardados no nosso coração. Nós não devemos nos esquecer que a igreja não é um lugar de ponto de encontro, não é um lugar onde eu vou para fazer fofoca, né? Para falar a respeito da vida de alguém, para brigar. Não, a igreja não é isso, né? Não é um lugar onde eu vou para olhar a roupa do meu amigo, a roupa do meu irmão, da minha irmã, a roupa daquela menina, daquele menino, o tênis dele é velho, ela veio mal arrumada. Não, nada disso. A casa de Deus é um lugar onde eu vou para ter comunhão com os meus irmãos, para ter o mesmo pensamento. Nós precisamos ter o mesmo pensamento que os outros. E é onde nós vamos para aprender a palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer é o que é o certo, né? Não adianta eu consultar livros, consultar alguém que não tem temor a Deus, só porque eu acho que é inteligente, eu vou perguntar aquilo lá para aquela minha amiga, ou para aquele meu amigo, ele é tão inteligente, acho que ele vai poder me ajudar. Não adianta, eu tenho que sempre recorrer, em primeiro lugar, à palavra de Deus, que ela me diz o que eu devo fazer. Por exemplo, lá em Efésios,
Abre a sua Bíblia rapidinho comigo, antes de nós entrarmos de fato na lição, lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Amém? Você conseguiu abrir sua Bíblia? Efésios 4, versículo 31 nos diz assim, olha o que a palavra de Deus nos ordena fazer. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Não é para ter raiva, não é para ter amargura, não é para sentir ódio. Se a palavra de Deus está me dizendo isso e eu estiver agindo ao contrário, eu estiver amargurado, estiver com ódio de alguém, então eu estou errada, né? Eu tenho que me voltar para a palavra de Deus. Nada de gritarias, nada de fazer escândalos, insultos e maldades. Eu preciso abandonar tudo isso. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Esse aqui é um dos maiores mandamentos para nós. Se eu conseguir fazer isso aqui, as demais coisas, né, as demais boas obras que a palavra de Deus deixou para mim, não vai ser difícil. Amém? O nosso memorizando, o que diz? Peguem aí o memorizando de vocês na revista e vamos ler juntos? Vamos acompanhar juntos aqui. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Vamos ler mais uma vez? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações ou as minhas atitudes. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4, 9. Ah, mas quer dizer que se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus, Deus não estará comigo? Não, Deus não estará. Deus só vai estar com você, Deus só estará comigo, só estará com todos nós, se nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo. E ele tinha garantia para dizer isso aqui, olha, põe em prática aquilo que vocês receberam e aprenderam de mim. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. Se ele imitava a Cristo, então era possível, sim, que nós pudéssemos pôr em prática aquilo que ele disse. Amém? E Paulo fez muitos discípulos, né? Como ele era o imitador de Cristo, ele nos orientou também a imitarmos a ele, porque ele era o imitador de Cristo. E aí ele fez muitos discípulos, né? Ele foi separado por Deus para em todas as nações fazer discípulos, em todas as nações falar da palavra de Deus e ganhar almas. Algumas pessoas ele não tinha como estar próximo, né? Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como Deus, né? Ele não é onipresente. Então o que ele fazia? Ele se comunicava por meio de cartas. Ele escrevia cartas para aqueles a quem ele estava distante. Um dos personagens da nossa lição, né? Nessa lição nós temos dois personagens. Nós temos aqui Paulo e aqui nós temos Timóteo, que era amigo de Paulo, né? E Timóteo foi evangelizado desde pequeno pela mãe dele, que era judia, e pela avó. Então ele já conhecia a palavra de Deus. Quando ele conheceu Paulo, ele conhecia, mas ele ainda não era convertido. Ele apenas sabia daquilo que ele já tinha ouvido desde pequeno. Quando Paulo o encontrou, na primeira pregação que ele ouviu de Paulo, ele ali já se converteu e se batizou, né? Ele desceu as águas e decidiu servir a Cristo. E Paulo era um grande exemplo para ele, um grande exemplo de sofrimento, de aflição, um grande exemplo de boas obras. Então Paulo orientou, olha, aquilo que você tem visto em mim é para você imitar, porque aquilo que eu faço é imitando a Cristo. Amém? Vamos para a leitura, no Explorando as Escrituras, lá em 1 Timóteo. E agora, gente, primeiro livro de Timóteo ou primeira carta? Aliás, é segundo, né? Segundo livro de Timóteo ou segunda carta? O que vocês acham? Ah, isso mesmo. Primeira carta, né? Paulo escreveu cartas a Timóteo. Segunda carta. Paulo escreveu cartas. Por que ele escrevia cartas?
As epístolas são cartas. Por que ele fazia isso? Porque muitas pessoas ele não podia estar próximo, né? Então ele ia conhecendo as pessoas por onde ele passava, nas suas viagens missionárias. Ali ele evangelizava, as pessoas se convertiam, e quando ele retornava para a cidade dele, ele enviava cartas. Só que as cartas demoravam muito para chegar, demoravam demais. As cartas, vou mostrar aqui para vocês, o exemplo de como eram as cartas naquela época. Elas eram escritas em pergaminhos, né? O pergaminho era assim, né? Esse é o exemplo de pergaminho. Era um rolo de papel, né? Que se abria dessa forma aqui. E era esse tipo de carta que demorava meses para chegar até o destinatário, né? E aqui nós temos novamente o nosso memorizando. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus de paz será com vocês. Filipenses 4:9, né? Esse era a típica carta de Paulo, que demorava meses para chegar ao destino. Vamos ler então. Essa aqui é só uma parte, né? São só algumas palavras do que Paulo enviava nessas cartas. Eu posso entender melhor disso lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, explorando as escrituras. Vocês estão comigo? 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Na realidade, o explorando as escrituras é do versículo 14 até o 17, mas nós vamos ler a partir do 10, tá bom, turminha? Nos diz assim, olha, o título da minha, acho que o de vocês deve estar diferente, mas o título da minha no versículo 10 diz assim, olha, exortação a perseverar na sã doutrina e pregar em todas as ocasiões. Então, o título da carta de Paulo a Timóteo foi esse, né? Eu vou te instruir a perseverar, a permanecer naquilo que você está aprendendo, que é a palavra de Deus, tá? E o versículo 10 nos diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, que é o mesmo que paciência, lembra que nós aprendemos sobre isso? Caridade e perseverança. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que eram essas as cidades por onde Paulo havia passado. E ele passou por muitas perseguições ali, nas suas viagens missionárias. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Eu sofri muitas perseguições por onde eu passei, em todas as minhas viagens, por amor ao Evangelho. Eu sofri muitas perseguições. E todos aqueles que querem viver em Cristo piamente também vão padecer perseguições. Ou seja, você vai padecer perseguições também, porque você escolheu viver piamente para Cristo. Mas os homens, versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Não existe promessa de bem para aqueles homens maus, para aqueles homens enganadores. A palavra de Deus diz que eles irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Paulo, quando disse isso aqui, foi porque Timóteo, na cidade onde ele estava passando algumas dificuldades, né? Tinha algumas pessoas de coração duro lá, algumas pessoas mais velhas, que não estavam com vontade de aprender aquilo que Timóteo tinha que ensinar. E elas estavam acostumadas a ouvir palavras dos falsos profetas, de pessoas que estavam ali só para enganar. Então, Timóteo estava tendo muita dificuldade com essas pessoas. Então, por isso, Paulo aconselhou para ele que aos homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior. Você não precisa se preocupar, Timóteo, porque eles vão de mal a pior. Eles estão enganando e também vão ser enganados. Mas, olha só o versículo 14, olha. Tu, porém, você, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que você foi inteirado desde que você era criança. Olha só, você conhece a palavra, sabendo de quem você tem aprendido. Você aprendeu a palavra desde pequeno de pessoas a quem você pode confiar, de pessoas em quem você pode confiar. Você sabe quem são essas pessoas. Então, permanece no que você aprendeu. E que desde a tua infância, desde a tua meninice, você sabe as sagradas letras
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde que você era criança, você aprendeu a palavra com a sua mãe, que era judia, com a sua avó, então você sabe. Então, guarda essas palavras no seu coração. Você sabe que você pode confiar nisso aí. Não desista, persevera, não olhe para trás. Siga somente aquilo que está aqui na palavra de Deus. Se você se desviar, se você procurar alguma outra palavra para você se apoiar, então você está errado. Aí você não vai vencer. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Versículo 16. Toda a escritura, toda essa palavra inteira, tá? Do início ao fim, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Olha, para que a palavra de Deus serve? Por que a palavra de Deus, por que a Bíblia é o único livro padrão de fé do cristão? Porque ela é proveitosa para ensinar. Eu não preciso aprender de outra forma. Eu não preciso aprender um ritmo de vida buscando em outros livros. Eu tenho a palavra de Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender. Alguma Bíblia aí que esteja com vocês pode estar escrito redarguir. Redarguir significa repreender. Ela é proveitosa também para corrigir e para instruir no caminho da justiça. Para ensinar vocês, para me ensinar a andar no caminho da justiça, a fazer aquilo que é certo. Eu aprendo a fazer aquilo que é certo, eu aprendo as boas obras através da palavra de Deus. E o último versículo nos diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Mas onde é que eu acho essa boa obra? Só dentro da palavra de Deus. Boa obra não é aquilo que eu crio, não é aquilo que eu decido que vai ser a boa obra. Tudo aquilo que eu fizer tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aí ela é boa obra. Mas, tia Ana, essa lição diz que a igreja é onde nós aprendemos a palavra de Deus. Só que nós não estamos indo à igreja. Faz tanto tempo que a gente não vai à igreja, né? Desde o dia 19 de março, quando saiu o decreto para que não tivesse mais cultos, né? Que os cultos fossem suspensos. Então, nós não estamos indo na igreja. A gente não está aprendendo a palavra. Eu faço da minha casa a igreja. A igreja é aí mesmo onde vocês estão. Na casa de vocês, com os pais de vocês, com o irmão mais velho, com a tia, com o tio que serve a Deus, né? É aí que vocês precisam, nesse momento que nós estamos privados de estar na igreja, de estar nos cultos, é aí que eu preciso fazer a minha igreja. Eu preciso fazer o meu devocional, montar o meu horário, separar o meu horário para aprender a palavra de Deus, para louvar o Senhor, né? Ler um versículo e meditar sobre ele e fazer a minha oração. A minha igreja nesse momento é aí. Quando retornarmos aos cultos, aí eu preciso valorizar o santuário. Aí a minha igreja é o meu santuário, eu preciso me arrumar, levantar de manhã, domingo de manhã, me preparar para ir para a EBD, depois o culto à noite, os cultos de ensino, eu preciso estar ali. Por quê? Deus separou ali na igreja homens capacitados, homens e mulheres, que Ele capacitou para nos ensinar a palavra dEle, para nos instruir. É assim que nós somos instruídos na palavra de Deus, através de homens que Deus já separou para isso. Amém, meus queridos? Vocês conseguiram entender a tia Ana? Eu acredito que sim, tá? Então, vamos guardar essa palavra no nosso coração, tá? Eu quero que vocês guardem essa palavra, meditem, façam a leitura diária que tem aí na revista de vocês, tá? Não precisa se preocupar, eu levantei hoje, que versículo que eu vou ler? Vocês têm a leitura diária, aí vocês já têm as orientações na revista de vocês. Estudem a lição e façam a leitura cada dia de um versículo. Isso vai ajudar grandemente vocês a guardarem a palavra de Deus no coração e só através da palavra é que vocês serão prósperos. Para nós encerrarmos, abram lá no Salmo 1, para a gente encerrar aqui, e vocês perceberem realmente, nós confirmarmos o quanto é importante nós guardarmos a palavra de Deus no coração e na vida, caminharmos através da palavra de Deus. Salmo 1. Olha, o que diz aqui o título do Salmo 1? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Versículo 1. Bem-aventurado o varão
ou o homem, ou a pessoa que não anda de acordo com os conselhos daquele que não tem temor a Deus, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta também à roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que falam mal da igreja, falam mal da igreja, tá? Falam mal das coisas de Deus. É bem-aventurado aquele que se afasta dessas coisas, né? Aí, o versículo 2 diz, antes, ele não faz nada disso, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, ele se afasta das pessoas que falam palavrão, que falam mal de Deus, que falam mal da fé dos crentes, né? Em vez de ele fazer isso, ele tem prazer na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É essa palavra aqui, tá? É a Bíblia de vocês aí. Essa é a lei do Senhor. Ele tem prazer nessa lei e medita nela de dia e de noite. Pois ele fazendo isso, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha, se vocês meditarem, tiverem prazer na palavra de Deus e meditarem nessa lei, tudo que vocês fizerem vai prosperar, tá bom? Vivam por ela, vivam por essa palavra. Quando vocês fizerem alguma escolha para a vida de vocês, alguma escolha para, em vez de ir para esse caminho, eu vou por aqui, em vez de ter amizade com esse aqui, será que a amizade dele é boa? Será que a amizade dela é boa? Será que eu devo andar com esse amiguinho? Será que não? A palavra de Deus está aqui para nos instruir. Amém? Então guardem essa palavra no coração, que Deus abençoe Classe Despertar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu sei que o que foi falado aqui hoje e o que tem sido falado em todas essas aulas, através da tia Jamila, através da minha pessoa, é o que Deus tem preparado para vocês. Amém? E aí continuem no mesmo propósito, façam as atividades, que essas atividades não é só para que vocês ganhem uma estrelinha, né? Um pontinho em cada igrejinha que está aqui. Não é só para isso, não. É para que vocês sejam prósperos na vida de vocês, até Jesus voltar. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, grande e glorioso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa vitória que nos concedeste de podermos transmitir esta lição e de termos os nossos alunos participando, Senhor. Obrigado pela vida de cada um nesta hora, pelo lar de cada um, pelos seus pais, por suas famílias, que têm nos ajudado, que têm nos apoiado, que têm colaborado comigo e com a tia Jamila, Pai. Continua abençoando essas casas, essas vidas, continua abençoando a minha, a tia Jamila, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para continuarmos ministrando segundo a tua vontade. Ó Deus, e que a semente plantada nos corações dos nossos alunos seja regada a cada dia e traga um bom crescimento, porque tem caído em solo fértil, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Amém? Fiquem com Deus, despertar, que Deus abençoe vocês.